Olá, meu nome é Julia Paula de Pérez Machado, sou acadêmica de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e faço parte da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão no contexto dos cuidados paliativos. E esses slides foram elaborados em conjunto com a Julia Cabral Nunes. Bom, a depressão é um transtorno do humor que apresenta etiologia multifatorial, sendo caracterizado por tristeza constante e pela perda do interesse pela maioria das atividades do dia a dia. Há uma elevada incidência de patologias psiquiátricas, especialmente das síndromes depressivas, entre os indivíduos portadores de doenças que ameaçam a vida. Pacientes diagnosticados com câncer, por exemplo, ou então que sofrem um mau controle da dor, estão especialmente vulneráveis à depressão. Além disso, a doença é 2 vezes mais frequente em indivíduos que são portadores de HIV, quando comparados à população em geral, com prevalência maior nas fases mais avançadas da doença. De acordo com o DSM-5, a depressão pode ser diagnosticada na presença de 5 ou mais dos seguintes sintomas por um período mínimo de 2 semanas, sendo pelo menos um dos sintomas obrigatoriamente humor deprimido ou perda do interesse ou prazer. Os sintomas seriam humor deprimido, diminuição do interesse ou prazer, alterações no peso ou no apetite, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade reduzida de concentração, pensamentos recorrentes de morte. Para que melhor se ajustasse ao perfil de pacientes em cuidados paliativos, foram propostas as seguintes correspondências em relação aos sintomas que foram previamente ditos. Nos pacientes em cuidados paliativos, podemos então observar aparência depressiva, baixa resposta a estímulos psíquicos, silêncio durante a maior parte do tempo, chegando ao isolamento social, lamentações constantes, pessimismo, falta de objetivos ou perspectivas, pena de si mesmo. É extremamente importante lembrar que nem toda tristeza é depressão, especialmente quando falamos de pacientes que estão lidando com perdas e também com a certeza da finitude. O medo da dor, das perdas e da solidão é esperado naqueles pacientes que estão prestes a morrer. E a ocorrência da depressão nos indivíduos que vivenciam esses sentimentos varia muito de acordo com alguns fatores, como, por exemplo, a resiliência, a maturidade, as crenças espirituais, o suporte familiar e social, o acesso a serviços de saúde de qualidade. Nesse sentido, uma anamnese cuidadosa, investigando possíveis antecedentes depressivos pessoais e familiares, e também a detecção da forma habitual de reagir do paciente a estímulos estressores antes da doença, com frequência é suficiente para poder fazer um diagnóstico diferencial entre a depressão e uma tristeza que seria esperada nesse contexto. É preciso falar também sobre a depressão secundária. Uma anamnese cuidadosa e um exame clínico detalhado são essenciais para diferenciar a depressão maior de uma reação depressiva que é consequente a outra causa ou doença orgânica. As principais causas da depressão em cuidados paliativos são causas metabólicas e endócrinas, como, por exemplo, anemia, hipercalcemia, síndrome de má nutrição. Causas neurológicas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, acidentes vasculares cerebrais, tumores do sistema nervoso central, esclerose múltipla. Infecções crônicas, como a AIDS. Drogas utilizadas por esses pacientes, como álcool, metotrexate, interleucina, esteroides, e também a radioterapia, que é feita no contexto das neoplasias. Em todo caso, a gente deve sempre privilegiar a qualidade de vida do paciente. Ou seja, se a causa de uma depressão secundária não pode ser corrigida, o antidepressivo está formalmente indicado. Bom, com relação ao tratamento farmacológico, nós sabemos que o risco de uma medicação desnecessária deve ser evitado a todo custo, especialmente nos pacientes que estão tão fragilizados quanto aqueles que se encontram em cuidados paliativos. Nos cuidados paliativos é fundamental, especialmente quando falamos de tratamento da depressão, atentar para o binômio risco-benefício, sempre privilegiando, mais uma vez, a qualidade do tempo que resta de vida. Isso é muito importante quando a gente está discutindo sobre drogas antidepressivas, porque a maioria das drogas antidepressivas precisam de 25 a 30 dias para que o efeito terapêutico se inicie. E nem sempre esse tempo vai estar disponível para o paciente que está em cuidados paliativos.
Para a escolha adequada do medicamento, a gente deve sempre considerar efeitos adversos, interações medicamentosas, grau de insuficiência renal, hepática, cardíaca, tempo provável de vida do paciente e também principal alvo do tratamento. Bom, nessa tabela se encontram os antidepressivos mais comumente utilizados nos cuidados paliativos, bem como dosagem e os efeitos colaterais. É muito importante lembrar que a gente tem que usar esses efeitos colaterais de forma positiva. Então, fazer a escolha do antidepressivo considerando o benefício desses efeitos. Por exemplo, se temos um paciente que está com dificuldade de dormir, a gente vai escolher um antidepressivo que tem um efeito mais sedativo. E aí a gente acaba tratando duas coisas ao mesmo tempo. Nessa tabela estão listados antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, bupropiona, venlafaxina, entre outros. E os efeitos colaterais mais comuns são os efeitos anticolinérgicos, como constipação, boca seca, os efeitos sedativos. Alguns deles podem causar náuseas, alguns são mais perigosos, né? Chegam em níveis tóxicos com mais facilidade, causando overdose, e alguns podem gerar até mesmo convulsão por diminuição do limiar convulsivo. Com relação ao tratamento não farmacológico, nós sabemos que a associação de técnicas psicoterapêuticas se mostra essencial no contexto dos cuidados paliativos. A escolha deve respeitar os recursos disponíveis e também as condições socioculturais do paciente. Dentre as terapias mais utilizadas e mais conhecidas, nós temos as terapias de grupo, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de orientação interpessoal, as técnicas de imaginação e mindfulness e também as massagens e a acupuntura. Para finalizar, nunca é demais enfatizar a importância da comunicação entre o paciente, a família e cada membro da equipe. Isso é importante para qualquer contexto na área de saúde, especialmente nos cuidados paliativos. É necessário que o paciente possa contar com uma equipe multiprofissional coesa e que tenha objetivos bem definidos. Isso é extremamente importante tanto para o conforto do paciente quanto de seus familiares, melhorando toda a resposta ao tratamento e também a qualidade do tempo que resta de vida para esses pacientes. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.